Bem-vindos ao Gosto e Sabores. Estamos em Canelas, Vila Nova de Gaia, no Solar dos Condes de Rezende. E aqui hoje que vamos conhecer do nosso convidado, o professor Gonçalves Guimarães. Sr. Professor, muito obrigado por ter aceito o convite, por estar connosco no Gosto e Sabores e por estarmos aqui nesta casa lindíssima do Solar dos Condes de Rezende, onde a Confraria Queirosiana tem a sua sede. Exatamente. A Confraria Queirosiana, como sabe, da qual nos deu a honra de aceitar ser nosso confrade de honra, tem confrades em todo Portugal e arredores, se podemos falar assim. Está sediada nesta casa por um acordo entre a Confraria e a Empresa Municipal Gaia Nima e a Câmara de Gaia. Vamos desculpar, vou pôr os óculos, eu já estou aqui a chorar por causa do sol. E, portanto, a Confraria está aqui sediada, mas a Confraria procura juntar todas aquelas pessoas que sofrem de uma doença benigna chamada hecite aguda. Portanto, as pessoas que estudam, gostam ou pura e simplesmente leem habitualmente essa de Queiroz. E, digamos assim, é qualquer coisa do século XIX, qualquer coisa que se passou há mais de 100 anos, supomos que não. Quer dizer, essa de Queiroz é um escritor universal, é um escritor que está perfeitamente atualizado, muitas das coisas que ele escreveu, se nós descontarmos o contexto epocal, parece que foram escritas a semana passada. Supomos mesmo... Infelizmente, quer dizer que não evoluiu nada, não é? Quer dizer que nós não evoluímos nada, não é? Mas a humanidade não muda assim tão depressa como isso. Muitas vezes muda... Nós gostaríamos, não é? Não, há coisas que é melhor não mudar, quer dizer, o que sempre esteve bem é melhor não mudar, quer dizer, porque pode mudar para pior, o que sempre esteve bem. Agora, é evidente que é uma ideia de progresso e que o Essa, nos seus escritos, descreve, quer dizer, nos seus escritos aborda, quer dizer, a humanidade vem vindo em direção isso é muito também do século XIX, o século XIX é o século de Karl Marx, é o século de Darwin, que são tudo pessoas que acreditam que a humanidade vai criar o paraíso na Terra. Quer dizer, de diversas maneiras, diversas filosofias, e portanto o Essa observa essa procissão, digamos assim, de gente que vai a caminho desse processo. Mas depois também todas aquelas pessoas são pessoas comuns, com os seus enormes defeitos, com as suas enormes ansiedades, com as suas enormes frustrações, quer dizer, é por isso que a obra dessa ainda hoje dá origem a filmes que transpõem para a época de hoje, o próprio realizador Manuel Oliveira, fazer singularidades de uma rapariga loira, quer dizer, pôs com gente de agora, porque a história cabe perfeitamente nos nossos dias. E, portanto, é um pouco isso que a Confraria procura fazer, mas também aqueles aspectos. Uma confraria é uma associação de pessoas que se querem bem, que se estimam e que se desenvolvem a sua atividade em volta de um gosto comum. Mas também aqueles aspectos relacionados com uma das 7 coisas boas cá na vida, que é o comer e o beber. E aí, essa de Queiroz também teve páginas lindíssimas, aliás, que as pessoas continuam a falar nelas e a ir à procura delas nos seus escritos. E é um apaixonado pela boa mesa, sobretudo pelo requinte da boa mesa, que nos escreve também nos romances dele. Lembra-se qual foi o primeiro livro que leu dessa de Queiroz? Acontece que eu, devo dizer que comecei pela Camilo. Antigamente nós no liceu, que era assim que se chamava, tínhamos uma seleta literária onde tinha os grandes escritores portugueses e portanto todos nós chegávamos ao antigo 5º ano do liceu e tínhamos uma ideia de quem era Alexandre Colano, Almeida Garrett, os grandes escritores portugueses. E lembro que eu comecei por ler Camilo, porquê? Porque um dia chego à Biblioteca Municipal e peço para ler os Maias. E vem de lá dentro uma senhora muito mal-humorada, uma funcionária, e diz ao empregado: oh, quem é que quer ler os Maias? Eu disse: este rapaz, que é que está? E disse: não pode ler os Maias, e foi proibido de ler os Maias. É evidente, escusado-se a dizer... Fazia parte do índice dos livros proibidos. Na Biblioteca Municipal de Gaia. Ora, escusado-se a dizer que isso aguçou-me enormemente o apetite para ler os Maias na primeira oportunidade. E depois então comecei a ler sistematicamente, digamos assim, que ainda hoje leio.
É evidente, os vários romances de Essa de Queiroz já os li, suponho que várias vezes, alguns, mas hoje leio mais aqueles outros escritos, até os escritos profissionais de Essa de Queiroz. Porque, eu vou já dizer o que é que quero dizer com isso. Há o Essa jornalista, que escreveu, o Essa dedicou-se ao jornalismo com imenso... Há o Essa das farpas, há o Essa dos manifestos, mais ou menos públicos, há o Essa das polémicas, e há o Essa de Queiroz profissional, ou seja, aqueles escritos que ele escreveu enquanto funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros, dos quais o mais interessante, até para os dias de hoje, e que devia ser objeto de reflexão de muitos políticos, é um livro que suponho que está esgotado, oxalá não estivesse, que haja uma reedição em breve, chamado Imigração como Força Civilizadora. É um relatório que Essa de Queiroz faz como cônsul, como funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros, para o Ministro dos Negócios Estrangeiros da altura, a dizer quais são as suas convicções sobre o que é isso e como é que deve ser organizada a nível mundial a imigração. E essa frase foi tirada, esse livro foi a primeira vez editado pelo Dr. Raul Rego nos anos 70 e depois teve uma reedição mais recente promovida pela professora Isabel Pires de Lima, mas disseram-me que já está esgotado. É um livro formidável porque essa desmonta aquelas ideias que há em muitos sítios sobre as imigrações. Fica aqui a sugestão e esperemos que possamos encontrar no mercado. A sugestão também culinária, vamos fazê-la na cozinha no Armazém 810 em Matosinhos. E para prepararmos as receitas de hoje, vamos precisar de favas, salsa, cebola, alho, arroz carolino e vinho branco para refrescar na altura do refogado do arroz. Vinho do Porto para o pato, tâmaras, alho, cebola, maçã e folhas de brico que vamos embrulhar depois, então as coxas de pato. E então neste espaço super moderno, hipermoderno do Armazém 810 aqui em Matosinhos, vamos fazer uma receita lembrando essa e lembrando esse romance fantástico que é a Cidade das Serras no seu arroz de favas. Eu sei que dedica uma grande parte da sua vida, até como professor de arqueologia. Sim. A arqueologia também passa muito por aquilo que é o cotidiano, ou seja, aquilo que nos chega até nós é o cotidiano das pessoas, as louças, os artefatos pessoais. Pois a arqueologia é exatamente isso, é procurar nos vestígios materiais que as pessoas deixaram aquilo que não deixaram na escrita ou mesmo antes da escrita. E portanto, a arqueologia é uma forma de compensar, através da materialidade das louças, por exemplo, a lição histórica e fazer com que nós a possamos apreender de uma forma mais global. Ou seja, é mesmo o cotidiano das pessoas vulgares, das pessoas que não se distinguiram por serem reis ou imperadores, porque esses normalmente encarregam-se de deixar a sua mensagem para o futuro. E, portanto, a arqueologia estuda muito um dos objetos, aquilo que nós chamamos um fóssil diretor, é precisamente a cerâmica, a cerâmica começou no Neolítico e veio até aos dias de hoje. Só muito recentemente começou a ser substituída por outros artefactos de outros materiais. Nas suas pesquisas, qual foi assim, o maior achado, ou aquilo que achou, passando a redundância do vocábulo, que tem assim mais destaque ou mais interesse para a arqueologia? Mais significado é difícil, mas há alguns que são realmente marcantes. Tive a sorte de ser eu a encontrar, quer no Castelo de Gaia, dos vestígios paleocristãos, portanto, paleocristãos estou a falar século VI depois de Cristo, vestígios paleocristãos da Diocese do Porto, e na Quinta de Erva Moira, no Val do Coa, vestígios paleocristãos da extinta Diocese de Calábria ou Caliábria, portanto, que existia na região de Ribacoa. E é muito emocionante porque são vestígios exatamente do princípio da fixação do cristianismo. Mas havia já suspeitas que teria existido ali alguma coisa, ou foi mesmo...
quer dizer, os arqueólogos têm alguns métodos de, quer dizer, não escavam ao caso, que já se sabe. Sim, vão para o quintal de casa. Não vão para o quintal de casa começar a escavar, não é? Há alguns indícios. Agora, estes não sabia todos que iam ser encontrados, quer dizer, porque são tão particulares. No século VI, o Castelo Gaia teve a ver com aquela questão da luta entre os suevos e os visigodos, que ainda por cima eram de duas correntes cristãs diferentes. Uns eram católicos, outros eram arianos. Mas o que encontramos são exatamente peças vindas dos confins do Mediterrâneo, da zona da Fócia, que é na atual Turquia, e da zona de Cartago, que fabricavam boas louças de cozinha, onde estão gravados os símbolos cristãos, porque na altura não havia autocolantes, não havia pins como hoje, não havia bandeirinhas, e então os cristãos gravavam a sua crença através de cruz, através do Cordeiro Pascal e outros símbolos, primeiro os peixes, depois passaram às cruzes, etc., na própria louça de cozinha. Era uma forma de manifestar a sua crença. De modo que são dos mais antigos vestígios da implantação do cristianismo nestas duas regiões. O Essa passa muito também para a arqueologia, ou seja, o Essa também é um apaixonado, ele vai ao Egito, ele tem um gosto muito grande pela cultura egípcia, não é? E pela arqueologia. Marcou profundamente, ele próprio diz, quer dizer, ele vai ao Egito em 1869 com o V Conde de Rezende, na altura das maiores descobertas de egípcias, não é? Nessa altura que se começam a fazer grandes escavações. Sim, já havia escavações desde que os franceses lá estiveram. Champollion descobre a escrita hieroglífica. Acontece que o Essa e o Conde Rezende, dois rapazolas de 20 e poucos anos, foram um dos maiores acontecimentos da sua época, que foi a inauguração do Canal de Suez. Quer dizer, que foi, como sabe, teve óperas, teve embaixadas de imperadores, de reis, grandíssimas embaixadas no Cairo. Ora, de Portugal foram então dois jovens, um bacharel em Direito, outro bacharel em Engenharia, que era o Conde de Rezende, Mas foram os únicos portugueses presentes, não? Não foram os únicos, mas foram aqueles que deixaram relatos para a posteridade. A própria Rainha Dona Amélia, depois, uns anos depois, com uma comitiva, foi ao Egito ver as pirâmides. Quer dizer, nós temos outros escritores contemporâneos do Essa, como o Théophile Gautier, que escreveu aquele célebre romance A Múmia, etc. O Egito passa até da arqueologia para a literatura, da literatura para a música, para a ópera, etc. O Egito passa a ser uma referência. E, sobretudo, quando o Canal de Suez é aberto, porque foi o fim, ao fim e ao cabo, da obra de Vasco da Gama, quer dizer, para se ir para o Oriente, tinha de se descer pelo cabo e passa-se de uma forma muito mais rápida a passar pelo Canal de Suez. Acontece que o próprio Essa, ao contrário de muitos outros escritores contemporâneos, o Essa há um aspecto que é importante salientar. O Essa estudava antes de viajar. Quer dizer, aquilo que ele deixou escrito sobre o Egito só é possível... Ou seja, fazia ao tempo dele o que nós hoje fazemos antes de viajar. Vamos ao Google e colocamos no Google as informações do hotel e do sítio onde viajamos. E sobre a civilização que ele ia ver. Pois. Porque, ao contrário de outros escritores contemporâneos, o Flaubert, o Théophile Gautier, Essa de Queiroz é o meu amigo Luís Manuel Araújo, que é egiptólogo, o professor Luís Manuel Araújo, que tem estudado muito bem a viagem de Essa de Queiroz. Ao contrário dos outros escritores, Essa de Queiroz não inventa, quer dizer, quando não sabe o nome do faraó, não lhe chama Ramsés II, depois Ramsés III ao próximo, depois Ramsés IV e por aí fora, e chama as senhoras todas Cleópatras, portanto, que era o nome que eles sabiam. Não, o Essa de Queiroz estudou, documentou-se, e é por isso que aquilo que ele escreveu sobre o Egito é um relato interessante e muito fidedigno, e que realmente marcou profundamente a sua maneira de ver o mundo. E ele era um jovem de 20 e poucos anos. Claro que era uma figura diversa do próprio Conde de Rezende. O Conde de Rezende era aquilo que nós hoje, não sei se ainda se usa essa palavra, porque as palavras mudam rapidamente, era uma espécie de playboy. Era um homem dado, era um sportsman, isso sim, já é uma linguagem da época. Sportsman já é aceitável. Portanto, domava cavalos selvagens e ia à caça para o deserto e vestia-se muito bem. O Essa tinha outras preocupações e portanto, fez uma descrição interessantíssima do Egito e daquilo que viu, mas fez aquela obra-prima que é a Relíquia, que foi, como sabe, muito mal entendida por alguns setores na sua época. Quer dizer, essa está um pouco na escola do Renan, ou seja, procurar
a divindade de Jesus Cristo, mas na sua humanidade. Foi isso que muitos setores não perceberam na relíquia. Mas, pelo contrário, também suponho que é isso que faz um pouco a sua persistência no tempo. Mas é um romance fabuloso, porque eu acho que a personagem principal, quando no fim é descoberta toda a farsa, não é? Daquela história da relíquia, não é? Quando aparece a camisa de dormir da senhora, e ele lembra-se, mas porque é que eu não disse que tinha sido a Maria Madalena que me tinha aparecido em sonho e que me tinha dado a camisa de dormir. Eu acho que é muito interessante como é que as pessoas, mesmo a mentira, trai outra mentira a seguir, ou seja, no fundo, a própria personagem que queria continuar a mentira, não é? Quer dizer, se ele tivesse respeitado as conveniências, a coisa tinha corrido bem. Claro. Agora, mesmo para descrever a Jerusalém do tempo de Jesus Cristo, essa de Queiroz passou 3 meses em Londres a estudar na Biblioteca Nacional Inglesa. Ou seja, para a sua... É evidente que a literatura é uma arte, não é um livro de história, mas ele queria ser bastante credível nos seus textos. Então, para isso, estudava. Estudava as épocas que procurava retratar nas suas obras. Fazer arqueologia, parte da história também, requer de facto muito estudo e conhecimentos profundos. Em média, como é que começa esse estudo, ou como é que continua esse estudo para... Há uma piada que eu dizia aos meus alunos e que eles às vezes não achavam grande piada. Quando se aproximava a época de exames, eu dizia assim, para a semana vamos ter frequências. E eles diziam assim, vou ver esse estudo no fim de semana. E eu dizia assim, então, mas há aqui qualquer coisa que eu não percebo, se tu és estudante só vais estudar no fim de semana, eu que já não sou estudante estudo todos os dias. Portanto, a ver se eles percebiam a metáfora. E alguns percebiam, obviamente. Ou seja, uma pessoa que trabalha numa área de arqueologia ou de história tem de estudar todos os dias. Não é? Quer dizer, não se compreende que seja de outra maneira. Ou seja, todos os dias saem, senão ficamos rapidamente desatualizados. E depois, é como cozinhar, tem que se cozinhar todos os dias para ser cozinheiro, não é? E temos que comer todos os dias. E como comer e beber é uma das 7 coisas boas cá na vida, portanto, depois só há mais 6 que não são muitas, não é? Não são muitas mais. E uma delas é estudar, suponho eu. Estudar, eu também dizia outra piada, que às vezes, com um certo cinismo talvez, mas bem intencionado, diziam-me alguns alunos assim, eu matei-me a estudar e terei uma fraca nota. Eu disse, não te mates a estudar porque podes morrer antes de conseguir estudar tudo. Portanto, as pessoas não se devem matar a estudar, devem estudar por prazer e estudar aquilo que realmente está dentro dos seus horizontes de apetência por saber as coisas. Porque realmente se estudar for um sacrifício, não resulta. Quer dizer, as coisas não ficam lá. Ou ficam muito mal, ou ficam apenas para um teste, passado uma semana ou 2, e depois desaparece. A arqueologia, neste momento, é uma atividade que, entretanto, se desenvolveu imenso. Arqueólogos profissionais existem só no século XX, em Portugal, quer dizer, e não é há muitos anos, só talvez dos anos 70 para cá, que é arqueólogos profissionais. Antes havia pessoas que faziam arqueologia ou em sequência da carreira universitária, ou em determinadas circunstâncias, quer dizer, por uma preocupação cultural muito grande. Estou-me a lembrar de Martins Sarmento, por exemplo, quer dizer, era um homem que deu um grande contributo para a arqueologia portuguesa porque tinha enorme apetência cultural, até por um castro ou uma citânia que tinha na sua própria propriedade. Essa de Queiroz manifestou realmente... Ou seja, não precisava sair de casa para... Não, ele ia a cavalo a ver as escavações, ia a cavalo e depois punha lá, no intervalo das fainas agrícolas, punha lá os seus trabalhadores rurais a fazer escavações, o que é evidente, com todos os riscos o que hoje isso seria impensável, claro. Hoje, enfim, mas estamos a falar do século XIX. O próprio Eça de Queiroz, em todas as suas obras, para além do Egito naturalmente, porque o Egito era uma arqueologia que estava ali na paisagem, quer dizer, era impossível ignorá-la, mas ele quis saber muito mais exatamente como era o cotidiano, não do Ramsés II apenas, mas também do Flá, ou seja, daquele que fazia a riqueza da terra egípcia, aquele que cultivava os campos para dar aquele potencial alimentar que permitiu ter aquela grande e luminosa civilização. Nós vamos deixar agora refogado um pouco aqui o pato com as tâmaras e a maçã, refrescar um pouco com o vinho do Porto.
eu conseguir estirar daqui a rolha. Está difícil. E seguidamente vamos embrulhar aqui em folhas de brique. As folhas de brique vêm do Médio Oriente, são umas folhas muito fininhas, esta não é, esta é folha de papel vegetal, esta aqui é a folha de brique. E vamos embrulhar, vamos deixar arrefecer um pouco ali o refogado do pato, embrulhamos aqui e levamos ao forno com fio de azeite. Vamos ver como é que fica o empratamento final. Temos aqui então um arroz de favas com um crocante de pato confitado e tâmaras. Acho que essa teria gostado. Está crocantezinho, está ótimo, pronto para comer e acompanhar com um vinho tinto da Quinta Nova, lá de cima do Douro. Nós vamos para a conversa, continuar a nossa conversa no solar dos Condes de Rezende, em Gaia, e fico para ver o que é que temos a seguir. E depois daquele arroz de favas bem queirosiano, voltamos aqui ao solar dos Condes de Rezende. Esta casa pertenceu aos Condes de Rezende, hoje é da Câmara, e foi aqui neste espaço que o Bessa de Queiroz está conhecido a sua mulher. Ele deve tê-la conhecido no Porto, na casa de Santo Vídeo, e logo quando ela nasceu, porque ele frequentava nessa altura o Colégio da Lapa. Agora, do ponto de vista, há uma carta que ele escreve em 1885 ao seu futuro cunhado, portanto ao sexto Conde de Rezende, Dom Manuel de Castro Pamplona, em que ele diz: a minha afeição pela tua irmã não nasceu ano passado na Granja ou na Costa Nova, este tinha andado por lá passear, mas numa ocasião mais antiga que vos fui visitar a Canelas. Portanto, foi essa que escreveu, que diz que foi nesta casa que olhou para a Emília e disse: é esta, é esta, que olharam um para o outro, provavelmente, e perceberam que havia ali um afeto e uma ternura que se iria desenvolver depois ao longo do tempo, dado que casaram em 1885. Muitas são as atividades que desenvolve aqui na casa no solar, sendo que existem muitos cursos em permanência e muitas atividades ligadas à cultura. Sim, portanto, esta casa, as suas ações específicas, o seu trabalho cotidiano, são no âmbito da arqueologia, da história, da antropologia cultural e daquilo que hoje chama o património, que é a adequação dos edifícios e dos espaços com características culturais para o usufruto público, e depois a história da casa, que estas casas têm de ter alma e convém que ela permaneça, e é a história da casa e da ligação dos Condes de Rezende e essa de Queiroz. Entretanto, também para isso criamos serviços para o público em geral, temos serviços mais para universitários, mais para investigadores, mas as criancinhas que vêm cá pequeninas também temos para elas, também temos programas para elas, para todos os escalões etários, e depois fazemos cursos de divulgação e de formação. Este ano vamos ter precisamente um curso a partir do mês de outubro, que se desenrolará duas tardes de sábado por mês, que será uma reedição completamente diferente de um curso chamado Essa de Queiroz, Sua Vida, Sua Obra e Sua Época, ou seja, um curso sobre a segunda metade do século XIX e assim, património que essas gerações nos deixaram e que vem até aos dias de hoje. Para as pessoas que estão em casa e que às vezes podem ter poucos hábitos de leitura, que livros é que achava que se deviam destacar da obra dessa de Queiroz para se ler, para se começar a entranhar aquilo que lhe chamou Queirozite? É cita aguda. É cita a expressão não é minha. É cita aguda, que é uma expressão muito, muito curiosa. Depende, há uma ideia que durante muito tempo ficou, e até eu diria que ficou na própria esposa dessa de Queiroz,
que a filha Maria, quando atinge os 22 anos, escreve um livro, Essa de Queiroz entre os seus, onde ela diz com muita tristeza que nunca pôde dar a dedicação que acha que seu pai merecia porque ignorava que ele era um grande escritor. Ou seja, gerou-se um pouco a ideia de que Essa de Queiroz só tem livros para adultos. Hoje os adultos são um bicho de maneira, são mais cedo, se calhar. Não é verdade. Quer dizer, Essa de Queiroz tem textos para qualquer escalão etário. Tem contos que são perfeitamente percebidos por uma criança que já sabe ler, etc., e que pode pesquisá-los. Tem livros deliciosos, ou tem contos deliciosos. Estão-me a lembrar aquilo que António Sérgio dizia que era o melhor que Essa de Queiroz escreveu, que era o conto São Cristóvão, que é uma metáfora admirável, é bela do ponto de vista da qualidade literária, é bela como lição, é bela como as preocupações sociais dessa de Queiroz, e portanto é um livro que está perfeitamente up-to-date, quer dizer, portanto, Essa de Queiroz não são apenas, é evidente que são enormes os grandes romances dessa, os Mais, o Primo Basílio, etc. Mas depois há muitas outras obras do Essa que podem ser dadas com prazer, e as pessoas suponho que as assimilarão com bastante prazer, gente muito nova ou gente com várias formações, quer dizer, porque senão também se pode ter a ideia, que também de certo modo à altura foi lançada, que o Essa de Queiroz era perceptível por quem tinha grandes conhecimentos literários, o que não é verdade. Nós vamos ter que ficar por aqui. Vamos fazer um brinde à sua saúde. Isso, muito obrigado. Ou Essa de Queiroz, e para que as pessoas também em casa descubram não só o Solar dos Condes de Rezende, a obra de Queiroz, e que façam bons pratos, sempre com bons livros também à mistura. Até sempre.